Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer a todos pela participação na noite de hoje, né? Nós tivemos que antecipar um pouco o nosso horário devido a outras agendas, mas eu espero que a aula de hoje seja muito produtiva, né? Que vocês tenham aí uma excelente avaliação. É a nossa última avaliação do semestre e eu não tenho dúvidas de que todos terão muito êxito aí durante a realização da prova. E aí a revisão de prova, ela é um resumo de todas as temáticas que nós estudamos a partir da prova 1, né? E esses conteúdos, eles serão tópicos aí das nossas questões de prova. Então, peço a todos que fiquem atentos e no final a gente abrirá aí para quem quiser tirar alguma dúvida, nós estaremos à disposição. A nossa disciplina é Contabilidade Aplicada na Gestão Pública e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos iniciar a nossa revisão a partir da nossa aula de número 7, onde nós estudamos sobre receita orçamentária, a estrutura e a classificação dessa receita na gestão pública. Para iniciarmos, é importante trazer aqui para vocês o que é essa receita pública. Então, receita na contabilidade e na gestão pública ou na administração privada, ela é considerada todo o recolhimento, todo o ganho que aquela entidade obtém ao longo de um período. No caso da administração pública, a receita, ela é qualquer recolhimento que é feito aos cofres públicos, quer seja efetivado através de numerário ou de outros bens representativos de valores. E essas entradas, elas são definidas em leis, em contratos ou em outros títulos, né? Que são definidos aí pelo Estado. Cada tipo de receita, ela possui uma finalidade específica e, no final das contas, essas receitas, elas vão ser utilizadas para atender algumas despesas, né, dentro da administração pública. No geral, receita pública são as entradas de recursos financeiros na administração pública, né, na conta do ente, do órgão público. Essas receitas, elas são oriundas de várias situações. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês que receita pública, ela pode ser oriunda da arrecadação de IPTU, ela pode ser oriunda da arrecadação de imposto de renda, do próprio IPVA, do IPI ou de outros impostos, né? E que esses números, né, esses valores, eles entram dentro da conta dos cofres públicos e, posteriormente, como eu acabei de falar, eles serão aplicados aí no cumprimento, no pagamento de várias despesas. E essas despesas, mais na frente nós vamos estudar um pouco sobre o que é a despesa pública. Essas despesas, elas vão ocorrer, né, ou ocorreram dentro de um determinado período para atender alguma demanda da sociedade, né? Então, a sociedade, ela demanda de serviços de saúde, serviços de educação, serviços de infraestrutura, e esses custos que a administração pública tem, que a gestão pública tem, eles são custeados, né? Essas demandas aí, elas são custeadas por meio das receitas públicas. E essas receitas, elas são divididas entre receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. Então, as receitas orçamentárias, elas são aquelas receitas, aquelas entradas de recursos nos cofres públicos de caráter permanente, e elas devem estar previstas na lei orçamentária anual.
Um exemplo que eu trago aqui para vocês são aquelas receitas advindas dos tributos, conforme eu trouxe os exemplos anteriormente, do pagamento de IPVA, de IPTU. Então, todas essas receitas, oriundas aí, especialmente de tributos, né, elas são classificadas como receitas orçamentárias, porque elas estão previstas lá na lei orçamentária anual. Se a receita ela não está prevista na lei orçamentária anual, ela não pode ser caracterizada como uma receita orçamentária. Nesse caso, elas já são classificadas como receita extra orçamentárias. As receitas extra-orçamentárias, ou os ingressos públicos, né, como também é comumente classificado, elas representam aqueles recolhimentos que são feitos, representam os recolhimentos feitos que constituirão compromissos exigíveis e elas não integram a lei orçamentária anual. Então, ela não depende aí de autorização legislativa, e eu trago como exemplo os recebimentos de empréstimos que são contraídos pela administração pública. E aí, só para ficar claro para vocês, para facilitar, no momento em que vocês estiverem atuando enquanto gestores públicos, para fazer essa diferença do que é receita orçamentária e do que é receita extra-orçamentária, basta você constatar se aquela receita ela está prevista na LOA, ela é classificada como uma receita orçamentária e ela tem caráter permanente. Se a receita ela não está prevista na lei orçamentária anual, ela deve ser classificada como receita extra-orçamentária e o caráter dela é temporário, né? Não é uma receita que ela acontece ali permanentemente, né? É algo de caráter temporário. Então, eu acredito que com esses dois exemplos fique mais fácil para vocês separarem aí o que é receita, as receitas orçamentárias das receitas extra-orçamentárias. E aí, essa receita, dentro da contabilidade, ela segue uma classificação. E essa classificação, ela existe, né, para fazer com que o processo, né, ele fique mais claro, seja mais compreensivo, porque por meio dessa classificação da receita, quanto ao aspecto institucional, é identificado os órgãos e as unidades orçamentárias, né, que faz parte dessa receita. É identificado o objetivo a ser atingido com essa receita, se essa receita ela vai ser destinada a objetivos relacionados à habitação, à educação ou a questões de saúde, infraestrutura, entre outros. E ela também ela especifica, né, dentro do seu caráter programático, qual programa ou projeto que ela está vinculada, ou qual atividade ou operação que ela está vinculada. E todo esse processo de classificação que é padronizado, né, e que é estruturado pela contabilidade na administração pública, ela tem o propósito de, além de trazer essa compreensibilidade, essa facilidade de entender, né, que receita é aquela, para onde que ela está sendo aplicada, qual é o propósito dela, né, onde que ela está vinculada, qual é o programa, qual é o projeto, ela visa também apoiar o processo orçamentário, desde a elaboração do processo orçamentário até a sua fase final, que é a execução, né, e segue aí pelo processo de controle e acompanhamento dessa receita. E esse processo de classificação e padronização também, ele vem para padronizar os orçamentos de todos os entes
públicos e para auxiliar na consolidação das contas desses entes. Então, essa classificação da receita orçamentária, que é utilizada pela contabilidade, ela vai facilitar, por exemplo, se você gerenciar ou administrar uma prefeitura, e depois você passar a gerenciar e administrar um outro órgão público, no momento em que você for analisar essas receitas dentro da estrutura orçamentária, essa classificação e essa padronização, elas serão bem similares, e isso traz também essa facilidade aí de compreensão, né, e entendimento da organização e estruturação dessas receitas dentro da contabilidade. Então, nós trazemos como ponto importante que é necessário um procedimento denominado classificação orçamentária dentro da administração pública, para que haja essa padronização na elaboração, execução, controle e acompanhamento das ações governamentais. Porque se não existisse essa padronização e essa classificação, basicamente não se entenderia onde que aquele recurso ali estaria vinculado ou para onde ele estaria sendo destinado. Então, por isso que há essa necessidade de classificação da receita orçamentária. E a receita na administração pública, a receita pública, ela segue algumas fases, né? Então, são 4 importantes fases que essa receita ela segue. A primeira delas é a previsão. O que acontece na fase da previsão? Quando vocês ouvirem falar que o município, ou o orçamento do município X realizou uma previsão de receita orçamentária na LOA, né, no valor de R$100 mil para a arrecadação de tributos, de impostos. Essa previsão, ela é uma estimativa, é aquilo que se pretende, com base na realidade daquele município, por exemplo, é aquilo que se estima, que se busca, que se pretende arrecadar daquela fonte de receita em específico. No caso, os tributos, né? Que foi o exemplo que eu dei. Então, essa previsão é uma estimativa que é feita, ela consta lá na Lei Orçamentária Anual, na gestão pública, né? E é feito aquela previsão e registrado lá. Só que essa previsão não quer dizer que, se o município tiver feito essa previsão de receita, isso nada tem relação com o recolhimento de fato, né? Com a arrecadação e com o recolhimento. Ela pode estimar, arrecadar aí 100 mil de tributos, por exemplo, durante aquele período, e constar isso na Lei Orçamentária Anual, mas quando partir para o momento do recolhimento de fato, né, do momento da arrecadação, esse valor ser recebido aí pela metade. Então, a administração pública, o ente público, né, pode prever um valor X e na hora de arrecadar, ele arrecadar a metade disso. Por quê? Porque vai depender se todos os contribuintes realmente vão pagar dentro do prazo, se realmente vão pagar. E aí, por isso que essa primeira fase é chamada de previsão, que é uma estimativa. Já a segunda fase é o lançamento. Então, houve o momento da previsão, né? Estimou-se aquele percentual, a lei de receita que está prevista para aquela entidade pública. E aí agora, na segunda etapa, né, no segundo estágio, é o momento de fazer o lançamento dessa receita. E aí, segundo o Código Tributário Nacional, no artigo 142, esse é um procedimento administrativo que tende a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Esse lançamento aqui é o momento que a entidade pública, um exemplo bem simples para facilitar a compreensão de vocês, esse lançamento é o momento que a administração pública, no caso de uma arrecadação de tributos, ela vai lançar, vai identificar qual é o tributo, calcular, né, qual o percentual que vai ser cobrado desse tributo, identificar quem são os sujeitos que estão obrigados a pagar esse tributo, por exemplo, que vai gerar essa receita, né? E ele vai propor aí se vai ter alguma penalidade, se a pessoa pagar fora do prazo, né? Se vai ter alguma multa, se vai ter algum juro embutido sobre esse lançamento. E aí é na hora que ela faz com que essa receita ela seja realmente vista por quem será obrigado a pagá-la, né? Então, nesse lançamento é quando faz-se o registro dessa possibilidade aí de recebimento dessa receita. E a arrecadação, que é a terceira etapa da receita, ela é o momento em que os contribuintes ou os devedores, né, eles os devedores ou os agentes arrecadadores ou os bancos autorizados pelos entes dos recursos devidos, eles chegam, distribuem aí os boletos, né, as guias de pagamentos, que essas guias chegam até o contribuinte ou aquela pessoa que vai pagar, né, essa receita, e é onde é realizado o pagamento. E aí, a partir do momento que o contribuinte ou o devedor ele efetua esse pagamento, aí nós entramos aí para a quarta etapa da receita, que é o recolhimento. Esse recolhimento é onde o valor, ele de fato ingressa nos cofres públicos, né? É onde o recurso, a receita, ela de fato é arrecadada. Então, aqui no momento da arrecadação e do recolhimento, é que a gestão pública vai saber se aquela previsão que foi feita lá no início, né, se aquele valor que foi estimado, ele foi realmente recebido, né? E se não tiver sido recebido, aí a administração pública traça novo planejamento para o ano seguinte, né? E para o exercício seguinte, e aí vai seguindo esse fluxo. Mas o que deve ficar claro para vocês é que a previsão é a estimativa e que nem sempre o que é estimado é de fato o que entra, né, de recurso nos cofres públicos. Do mesmo modo que nós falamos sobre a receita, na nossa aula de número 8, nós trouxemos, né, e fizemos uma abordagem sobre a despesa orçamentária, também trazendo sobre a estrutura e a classificação. A receita são as entradas de recursos nos cofres públicos, já a despesa, elas são as saídas de recursos dos cofres públicos. Elas são utilizadas, essas receitas, né? Elas são utilizadas para pagarem essas despesas, e essas despesas públicas, elas podem ser classificadas como despesa com pessoal, né, que é a despesa com folha de pagamento, despesa com prestação de serviço, com a construção de escolas, construção de praças, com a manutenção, né, do patrimônio público, entre outros, né? Então, todos os gastos que a administração pública realiza é caracterizada como despesa pública. E uma despesa pública, ela é a saída de recurso financeiro. Essa saída de recurso financeiro, ela vai reduzir
as disponibilidades, né, que são caixa, banco, aplicações financeiras que aquela entidade pública tem. Então, quando ela paga uma despesa, o caixa dela reduz, o banco dela diminui o valor que tem ali depositado, né, que tem ali dentro daquela conta. E ela pode também acontecer, ser considerada também como despesa, o momento em que a entidade pública reconhecer essa obrigação. Então, despesa pública, ela é a saída de recurso, tanto de forma imediata, quando o dinheiro realmente sai do banco ou do caixa daquela entidade, ou ela pode ser considerada mediata quando o dinheiro ainda não saiu, né? Ainda não foi efetivado o pagamento, mas já foi reconhecido, né? Já foi reconhecida aquela obrigação. E aí todas essas despesas, elas são realizadas pela gestão pública para atender às necessidades da sociedade. Como eu disse, para construções de escolas, para manutenção, para compra de material, né, para compra de móveis, de equipamentos. Então, tudo que venha para atender às demandas da sociedade e que seja um gasto, né, que seja uma saída de recurso financeiro dos cofres públicos, é caracterizado como despesa pública. E aí, as despesas públicas, assim como as receitas públicas, elas podem serem divididas entre despesas orçamentárias e despesas extra-orçamentárias. As despesas orçamentárias, elas possuem caráter permanente, elas devem estar previstas na lei orçamentária anual e são aquelas saídas de recursos. Já as despesas extra-orçamentárias, elas não integram a lei orçamentária anual, é também uma saída de recurso dos cofres públicos, mas elas não estão lá previstas na LOA. Então, elas possuem caráter temporário e, como exemplo de despesas extra-orçamentárias, nós apresentamos aqui para vocês as consignações bancárias, devolução de depósitos de terceiros, como calção, depósitos judiciais. E para facilitar, um exemplo bem conhecido por muitas pessoas é a consignação bancária. Vamos supor que um servidor público tenha feito uma consignação bancária, no momento em que a entidade pública, né, o órgão público, vamos supor que seja um município. O servidor de um município fez uma consignação bancária. O município, ele, na folha de pagamento, ele faz a dedução dessa consignação bancária lá do salário do funcionário público e repassa para a entidade financeira, repassa para o banco, né, que concedeu aquela consignação bancária. Isso é uma saída de recurso dos cofres públicos que está sendo paga, né, para uma entidade financeira, para uma instituição financeira, e ela é classificada como despesa extra-orçamentária porque ela é uma despesa temporária, de caráter temporário, e não está prevista na lei orçamentária anual. Já as despesas orçamentárias, nós trazemos aqui como exemplos os salários de pessoal, né, os salários dos servidores públicos, os gastos com manutenção, compra de matéria-prima, todos esses gastos, eles estão previstos na lei orçamentária anual e eles têm caráter permanente. E por isso são classificados aí, considerados como despesas orçamentárias. E aí, para facilitar também, todas as despesas que estão previstas na lei orçamentária anual são despesas orçamentárias. Todas as despesas que são temporárias e não estão previstas na lei orçamentária anual, elas são classificadas como despesas
orçamentárias. E aí, os tipos de gastos públicos que nós apresentamos aqui para vocês são as despesas orçamentárias e as despesas extra-orçamentárias, só fortalecendo o que eu acabei de apresentar para vocês no slide anterior. Então, as despesas orçamentárias, elas devem estar obrigatoriamente fixadas na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e aquelas extra-orçamentárias, elas não estão fixadas na LOA, né? E correspondem a esses exemplos que eu falei, como é o caso da consignação bancária. E os estágios da despesa, eles são divididos em 3 etapas. A primeira delas é o empenho. Então, para a empresa, para a despesa iniciar, ela vai partir do empenho. O primeiro passo é que seja empenhado a realização dessa despesa. Então, o registro de empenho, ele não vai alterar o patrimônio daquele órgão público, porque ele é feito apenas nas contas de controles. Então, esse empenho, ele é feito dentro de um sistema, né? E aí, que é o CIAF. Esse empenho, ele não vai alterar o patrimônio, porque até então não houve entrada nenhuma de nenhum, não houve registro, né, da efetivação de nenhum serviço, não foi constatado ainda que houve a compra de nenhum item, e por isso que é chamado de empenho, que é o momento em que é como se fosse o registro inicial para que uma despesa realmente seja efetivada. E esse empenho, ele é dividido em empenho ordinário, em estimativa e global. O empenho ordinário, ele é destinado àquelas despesas usuais e geralmente para pagamento em uma única prestação. Por exemplo, se o órgão público estiver comprando um veículo à vista, essa despesa, esse empenho, ele deve ser caracterizado como empenho ordinário. O empenho em formato de estimativa, ele é utilizado quando não se pode determinar o montante daquela despesa. Um exemplo, despesa com energia, despesa com água, até com internet também, porque a despesa com internet, ela pode oscilar, né? Então, essa despesa, esse empenho, ele é feito para esse tipo de despesa que você só estima, mas que ela pode oscilar, que ela não é um valor fixado, né? Não é um valor fixo. A conta de água de um município, ele pode vir no mês de maio um valor, em junho já pode vir um valor ou menor ou maior. Então, como não há uma certeza, né, do valor que essa despesa vai gerar, aí se registra um empenho por estimativa. Estima-se que as contas de água de janeiro até dezembro, por exemplo, mensalmente, elas vão custar um valor X, mas só por estimativa, e esse valor ele pode oscilar. E o empenho ele pode ser global, quando ele é utilizado principalmente para as despesas contratuais ou outras sujeitas a parcelamento. Então, como exemplo, nós temos as despesas com os serviços de limpeza, serviços de conservação, realizadas por uma empresa contratada. Então, se está ali definido em contrato, por exemplo, ou se está sujeito a um determinado parcelamento, na hora de se iniciar essa despesa, esse empenho, ele vai ser considerado aí empenho global, tá? Para essa finalidade. A segunda etapa da despesa é a liquidação. Nessa etapa de liquidação, a
despesa ela terá aqui por base o contrato ou o acordo que foi realizado, né? Ela deve, nesse momento aqui da liquidação, deve-se estar anexado, né, vinculado a nota de empenho, que foi aquele valor que foi empenhado, os comprovantes de entrega, aqui deve, no momento de proceder à liquidação, deve-se constatar se o serviço que foi contratado foi realmente prestado, foi realmente concluído, se foi a compra de um equipamento, por exemplo, nesse momento da liquidação, deve ser constatado se esse equipamento ele realmente foi recebido, né, se ele foi entregue, né, naquele órgão público que fez que gerou essa despesa, né? E elas só serão reconhecidas no patrimônio com a liquidação, porque é nesse momento em que há o registro da despesa e da obrigação no passivo. Então, quando ela inicia ali no empenho, ela não afetou o patrimônio daquela entidade em nada, porque ainda não foi efetivado. O serviço ainda não foi cumprido, o equipamento, por exemplo, que foi comprado, ainda não foi recebido. E é só na liquidação que essa despesa, né, ela é reconhecida no patrimônio público. E aqui é o momento em que vai gerar, de fato, a obrigação de se efetuar o pagamento, que é a terceira etapa da despesa. O pagamento é quando efetivamente o fornecedor, né, o credor, ele recebe dinheiro por aquela compra, né, ou por aquela prestação de serviço. E aí, para que haja o pagamento da despesa, a mesma deve estar regularmente liquidada. Então, dentro dos sistemas contábeis, primeiro se formaliza o empenho, procedeu à liquidação, quando a contabilidade constata que aquela despesa ela já chegou no estágio de liquidação e houve essa constatação, né? Já tem-se essas evidências de que realmente a despesa ela foi reconhecida e ela foi registrada ali como uma obrigação a pagar, aí o pagamento, a ordem de pagamento, ela é efetivada. E aí a pessoa que prestou ou que vendeu o item, né, ou o equipamento, ela vai receber aquele dinheiro, né? E aí é nesse momento que o dinheiro, né, é retirado dos cofres públicos para ser efetivado o pagamento. Na nossa aula 9, nós já estudamos mais sobre os materiais, os detalhes, os itens que compõem o patrimônio da entidade pública. E aí, dentro da nossa aula, do nosso conteúdo, né, de aula 9, nós iniciamos trabalhando sobre, trazendo abordagens sobre o patrimônio público, né? O que é esse patrimônio público? O patrimônio de uma entidade, seja ela pública ou privada, é constituído por bens e direitos. Esses bens e direitos, eles podem ser tangíveis ou intangíveis, ou seja, eles podem ser tocáveis ou não tocáveis. Um exemplo de bens que são tangíveis são móveis, equipamentos, veículos, né, que é tangível, é possível de ser tocado. Os intangíveis são aqueles bens que a administração pública tem que não são palpáveis. Por exemplo, um direito autoral, uma marca, uma patente. Isso é caracterizado como bens não tocáveis e compõe o patrimônio de uma entidade, pública ou privada. E os direitos dentro do patrimônio público são todos os valores que aquela entidade tem a arrecadar, são todos os valores a receber. Isso é caracterizado como direito dentro do patrimônio, né, que compõe o patrimônio público.
Além do mais, o patrimônio ele é constituído pelas obrigações. E essas obrigações, elas são aquelas dívidas que o órgão público tem. Por exemplo, um fornecedor a pagar, a folha de pagamento, os impostos a pagar. Tudo isso são caracterizadas como obrigações dentro do patrimônio público. Então, só recapitulando, o patrimônio de uma entidade pública é constituído por bens e direitos e por obrigações. E esses bens e direitos, eles são classificados como ativos dentro da contabilidade, e as obrigações da entidade pública, né, elas são consideradas como passivo e patrimônio líquido, né? Estão lá classificadas como passivo. Então, quando vocês ouvirem falar que o ativo de uma entidade pública é muito alto, ou que determinada entidade pública tem um ativo muito consistente, muito considerável, é porque ela tem muitos bens e direitos. Então, ela tem muitos bens tangíveis e intangíveis e tem muitos recebíveis, né? Tem muitos valores a receber. Mas quando vocês ouvirem falar que aquela entidade pública ela está com um passivo muito alto, né? Ou que aquele passivo precisa ser reduzido, significa que aquela entidade ela tem muitas dívidas, ela tem muitas obrigações a pagar. Então, o passivo dela está muito alto. E aí, nesse caso, precisa de um olhar mais cuidadoso do gestor público, porque as obrigações elas nunca podem ser maiores do que, né, o passivo e o patrimônio líquido juntos nunca podem ser maiores do que o ativo, do que as obrigações, ou do que os bens e direitos, né, dessa entidade. Para facilitar a compreensão de vocês, dentro da contabilidade, é feito essa demonstração contábil que divide o patrimônio, né, e faz essa classificação entre ativo circulante, ativo não circulante, e entre passivo e patrimônio líquido. Como eu falei para vocês, os ativos são os bens e os direitos que aquela entidade tem. Então, os móveis, os equipamentos, os investimentos, os direitos autorais, as marcas, né, que essa entidade pública tem, é contabilizado, é registrado dentro do ativo não circulante, considerando o patrimônio público. E tudo que aquela entidade pública tiver de dinheiro no caixa, no banco, se ela tiver alguma aplicação financeira, se ela tiver estoques, ou alguma despesa que foi paga antecipadamente, que ela tem esse crédito, né, a receber, é registrado dentro do ativo circulante. E aí a contabilidade é que faz essa separação. Vocês, gestores públicos, vocês não vão estruturar e classificar essas contas dentro do sistema contábil. Mas vocês precisam entender onde cada bem e direito está classificado e onde as obrigações estão classificadas, porque na hora que vocês visualizarem um relatório contábil, vocês vão conseguir perceber tudo que a empresa tem de bens e direitos que estão relacionados no lado do ativo, né, que são os ativos daquela entidade, e vão perceber todas as obrigações, né, todas as dívidas que aquela entidade tem com fornecedores, né, com terceiros e com os próprios, com a própria entidade, né, que no caso aqui
com a própria entidade, entra o patrimônio líquido, que são as reservas de lucros, as reservas de capital, ou algum capital que aquela entidade tenha ali disponível. Dentro do passivo circulante e do passivo não circulante, é classificado todas as obrigações que a entidade tem com terceiros, que aí entra fornecedores, entra o próprio Estado, que tem os impostos, né? Entra a dívida com a União, se tiver, entra dívidas com instituições bancárias, enfim, todas os fornecedores são inseridos aqui dentro do ativo, do passivo circulante e não circulante. Dentro do passivo circulante estarão todas aquelas obrigações que a entidade pública tiver que pagar a curto prazo, ou seja, dentro de um exercício social, dentro de um ano. E no passivo não circulante, a contabilidade vai classificar, vai inserir todas aquelas obrigações, aqueles valores a pagar, as dívidas, e aquela entidade pública tiver que ultrapasse 12 meses, por exemplo, que ultrapasse um exercício social, que sejam obrigações a longo prazo. Tá? Então, esse CP é curto prazo e LP, que está aí no passivo não circulante, é longo prazo na contabilidade. E esses bens públicos, eles, dentro da contabilidade pública, eles podem ser divididos entre bens de uso do povo, podem ser divididos entre bens de uso especial e bens dominicais. Os bens de uso do povo são aqueles que a comunidade utiliza, né, sem intermediário. Com licença, boa noite. E eles não são contabilizáveis. Pede uma aluna que está com o microfone ligado, porque está a entender a aula. Tem uma criança gritando no fundo. Você vai te dar, Gabriel? Paula, tem como desativar o áudio dessa moça? Eu tô aqui perto. Maria dos Reis. Oi. Seu áudio está ligado. Ai, desculpa. Meu Deus. Aí só voltando aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Continuem bens do povo, bens de uso especial e bens dominicais, né? Isso. Certo. Os bens de uso do povo são aqueles que a comunidade utiliza diretamente e não precisa de intermediário. Esses bens, eles não são contabilizáveis, então eles não são inventariados e eles não sofrerão lançamentos orçamentários e financeiros dentro da contabilidade, que são as praças, as ruas, os parques, né, as estradas, os rios. Então, isso não vai ser demonstrado lá na contabilização do patrimônio daquela entidade. Por exemplo, se for um município, não vai aparecer lá como bens, esses bens de uso do povo, né, essa classificação. Os bens de uso especial, eles são para uso do público, porém, há necessidade de alguém para tornar isso possível. Esses bens de uso especial, eles são utilizados pelo Estado para prestar um determinado serviço público. Estes bens, eles são contabilizados e eles sofrem lançamentos orçamentários e financeiros. Então, eles vão compor a estrutura patrimonial daquela entidade pública. Então, os bens de uso especial são as escolas, os hospitais, as universidades, os terrenos que são destinados para algum tipo de serviço, enfim, as bibliotecas, escolas, creches, entre outros. Os bens dominicais, eles são aqueles bens sobre os quais o Estado tem a posse e domínio, mas eles podem ser utilizados para qualquer finalidade.
e eles também estão sujeitos à contabilização e são também inventariados. Eles são, por exemplo, os terrenos que são utilizados pelas Forças Armadas, entre outros terrenos, né, que o Estado tem a posse, né, mas que pode ser utilizado para qualquer outra finalidade. E Olá, travou. Vem pra cá. Só um instante, pessoal. O computador da professora travou. Só um instante, tá? Eu tô me caminhando. iniciou sozinho, né? Não. Pessoal, vou dar continuidade do computador da Paula, porque meu computador reiniciou do nada. Tem umas pessoas querendo entrar. Vou só voltar aqui. Não, Paulo, nem isso não. Não é esse não. Pessoal, vocês estão vendo passar o slide? Não, professora. Nós estamos vendo. Ai, Paula, não compartilhou direito, não. É porque esse negócio de... Tu não pode cancelar essa tela, não? De novo aqui. A tela tá só o slogan do Eu Tô Graduado. Pois é. Só um minuto, eu vou tentar, agora acho que vai.
É porque não está aparecendo, Paula. Ah, agora Tá apareceu, mostrando, professora. professora. Tá dando certo. Não, Paula, é porque é já. Não, amiga, Apareceu, viu, não Titi? aparece, é para mim passar, entendeu? Porque tá na outra tela. Na tua tela aqui, ó, não aparece aqui. Ó, aqui, ó, Paula. Onde é que ele tá aqui? Ainda onde? Ó, ele tá aberto aqui, certo? Certo. Aí eu aumento aqui. Aumentei, só que ele tá vindo para cá, entendeu? Aí quando eu aumento aqui, ele tinha que aumentar aqui nessa tela para poder, na hora que eu voltar aqui, compartilhar, aqui, ó, na hora que eu voltar aqui, deixa eu ver se vai agora. Vocês estão conseguindo visualizar? A tela está muito pequena, professor. Para mim tá normal, professora. É porque meu computador tem duas telas, quando eu jogo ele vai para o outro lado. A professora Gisele está ligando outro computador ali, tá? Porque vocês estão falando que está pequena. Só o áudio, professora. Pronto, tá me ouvindo agora? Ok. Aí eu vou voltar lá para a tela, tá? Sim. Pessoal, desculpa por qualquer imprevisto, mas quando a gente está com essas aulas online, tudo pode acontecer. Mas vamos lá, para a gente dar continuidade. Aí, dentro desse processo de organização patrimonial, que é feito pela contabilidade e que vocês, gestores públicos, vão precisar gerenciar,